Qual o tempo de fêmea para o seu azulão? Rapaziada, isso é um assunto muito interessante. Por quê? Porque se você não sabe, não identifica, não consegue ali pegar o tempo de fêmea do o seu azulão jamais vai entregar o seu 100%. O seu azulão jamais vai entregar aquele resultado que você espera, aquele resultado que ele poderia entregar. Por isso, fica com esse vídeo até o final, que a gente vai estar falando sobre isso. Eu vou explicar para vocês como identificar o tempo de fêmea do azulão, beleza? Então vai ficando comigo, pega o cafezinho lá e vamos trocar esse papo. Simparia tá gostando da conversa, porque eu sei muito bem o tempo de fêmea do Simparia, por isso ele nunca me fez vergonha. Gente, quando a gente fala de azulão, a gente fala de um passarinho muito problemático, certo? Quando você não entende a natureza dele, quando você não consegue pegar o jeito do azulão, ele se torna um azulão problemático. Por quê? Porque se o azulão não estiver alinhado, se você não pegar ali o tempo de fêmea, uma mexida correta para que você possa puxar ele, provavelmente esse azulão não vai chegar ao seu 100%, esse azulão não vai entregar o que poderia entregar e na maioria das vezes seu azulão acaba correndo. E é por isso que cria-se essa ideia que o azulão é covarde, beleza? Não é que o azulão é covarde, é que o azulão precisa do manejo correto, adequado e precisa estar da forma que ele gosta, para assim ele se sobressair, para aí sim ele poder aí fazer uma apresentação de qualidade, tá ok? Então vai ficando com o vídeo, vamos falar sobre isso agora. Então família, estamos de volta e vamos para o que interessa. Eu sei que esse é um vídeo que interessa bastante a você, então se interessa a você e com certeza vai servir, deixa aquele likezinho maroto, vai fortalecer demais o canal aqui e deixa nos comentários qual vídeo que você quer que eu traga no próximo, que com certeza eu vou trazer, tá ok? Vamos lá. Família, o tempo de fêmea de um azulão depende muito do temperamento, do comportamento do seu azulão. Um exemplo, tem muitos azulões que costumam cantar parados, são pássaros mais brandos, certo? Pássaros mais brandos, pássaros que cantam bem de cara, porém não são tão fibrados. Há outros azulões que eles são muito fibrados, então aí já muda o tempo de fêmea, a mexida é completamente diferente, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender de uma forma mais clara, e vou dar como exemplo o pássaro que eu tenho, certo? Que é o Simparia. O Simparia tem um estilo de azulão muito brigador e canta pouco. O Simparia só começa a se sair depois de 1 hora mais ou menos ali, ele briga muito, solta um canto ou outro e depois de 1 hora mais ou menos, ou até mais que isso, ele começa a cantar o seu normal e se sobressai, na maioria das vezes canta muito mais do que o outro que entrou cantando, certo? Então eu admiro, eu gosto dessa qualidade de azulão. A primeira mexida que eu usei com esse azulão foi a seguinte: eu botava a fêmea quarta, 5 horas da tarde, quando era de manhã eu tirava, e no domingo, quando eu ia sair, eu colocava esse pássaro cerca de 2 horas mais ou menos antes de puxá-lo para a disputa, certo? E eu percebi que esse azulão, ele brigava, e quando ele começava a cantar, ele cantava pouco, ele não cantava o que ele costuma cantar, certo? Então o que eu fiz? Eu diminuí, continuei na quarta-feira de 5 da tarde até o outro dia pela manhã, depois retirava a fêmea, e no domingo eu fui diminuindo o tempo, até que eu cheguei o ponto certo, o ponto X, o qual o meu azulão se adaptou, que foi 1 hora de fêmea, certo? 1 hora de fêmea batido na lata. Então o meu azulão só precisa de 1 hora de fêmea antes da disputa, e a chegada dele chega brigando, passa um certo tempo e depois volta ao seu normal e canta normalmente. Eu não mudei a mexida porque para mim esse é o ponto certo e a forma que me agrada do azulão, chegar brigando muito, calmar seu ânimo e tornar cantar de forma normal depois de um certo tempo, certo? Ah, Johnny, é esse o tempo de fêmea? 1 hora de fêmea antes de disputar? Não, eu dei um exemplo para vocês do meu azulão, do temperamento do meu azulão. Se você tem um azulão de repente aí, que é um pássaro mais calmo, um pássaro que já entra cantando ali, só que não briga muito, você não precisa de pouca fêmea para ele. Um azulão que é de pouca fibra, eu costumo fazer e passar também para os meus seguidores inscritos o seguinte: coloca no mínimo
12 horas de fêmea antes da disputa. Por quê? Porque pássaros que não são tão fibrados, eles costumam parar de cantar no decorrer da disputa, certo? Então usa mais fêmea para eles, ok? Usa mais fêmea, no mínimo ali 12 horas de fêmea. Ah, Johnny, mas eu botei 12 horas de fêmea, meu azulão tem esse temperamento, só que meu azulão não se deu bem. Olha só como é que você vai fazer. Você começou ali 12 horas de fêmea, o azulão chegou cantando bem e parou. Você vai diminuir 2 horas, só coloca 10 horas. Passarinho chegou, deu uma melhorada, mas não melhorou tanto. Tira mais 2 horas, deixa 6 horas de disputa. E assim você vai controlando. Toda semana você vai estudando e diminuindo. Você viu que ali ele não está rendendo de forma nenhuma, então você vai aumentar. Por quê? Porque o azulão, ou ele é de muita fêmea ou é de pouca fêmea. Não existe outra opção para azulão, a não ser que o seu azulão seja o azulão crônico e não necessite de fêmea, aí o manejo é completamente diferente. Mas se é de fêmea, o que você vai fazer é colocar o muito para mim é 12 horas de fêmea, que é o teto, 12 horas de fêmea, e dessas 12 horas de fêmea você vai diminuindo, tá ok? Até você chegar no tempo de fêmea desse azulão, tá ok? Johnny, eu fiz isso de 12 até 1 hora e o azulão ainda assim não rendeu. Deixei apenas 20 minutos e assim ainda não rendeu. O que você vai fazer? Você vai dobrar, você vai aumentar ainda mais, porque você vai entender que esse azulão depende de muita fêmea para se manter firme, para ser consistente. Então você vai aumentar. Eu conheço muitos azulões que eles veem a fêmea. Eu conheço e já tive também, que eles veem a fêmea terça-feira, o dia e a noite. Quando é quarta-feira os caras tiram. Eu já tive também azulão assim, tá ok? Quando é no sábado ou na sexta-feira de manhã, tipo ali 6, 7 horas da manhã ou 8 horas da manhã, eles vão para a fêmea e só saem no domingo para disputa. E muitas das vezes isso dá certo. É importante vocês marcarem a hora que vocês coloquem esse azulão. Por quê? Porque 1 hora para mais e 1 hora para menos faz diferença no manejo e na saída desse azulão para disputa, certo? Então é assim que vocês descobrem o tempo de fêmea do azulão de vocês, porque o meu azulão ele precisa de fêmea. Eu boto fêmea nele quarta ali de 5 horas da tarde até o outro dia de manhã, tá ok? Na semana ele só vê fêmea nesse tempo, quarta-feira de 5 da tarde até de manhã, depois fica sem fêmea de novo e só vê a fêmea 1 hora antes da disputa. O tempo de fêmea do meu azulão é 1 hora antes da disputa, certo? E fêmea quarta-feira. Porque eu costumo colocar fêmea, indicar para vocês colocar fêmea algum dia durante a semana antes de colocar o azulão na mexida. Porque, família, o azulão ele tem que ter esse contato com a fêmea. Todo azulão de fêmea ele tem que ter um contato com a fêmea durante a semana, antes de entrar na mexida, certo? Então se seu azulão ali é de pouca fêmea, coloca ali na quarta, tenta fazer mais ou menos essa mexida que eu passei para vocês, fêmea quarta, e quando é no sábado ou no domingo, você começa a testar, ou começa com 12 horas antes da disputa, ou começa com 2 horas, certo? E aí você vai dosando para mais ou para menos, dependendo do desempenho do seu azulão. Um exemplo, o azulão chegou cantando muito e parou. Eu costumo colocar mais fêmea para esse azulão, certo? Ah, Johnny, o azulão chegou calado, depois começou a cantar e depois parou de novo. Aí eu torno e coloco muito mais fêmea para vir descendo, até chegar ao ponto certo desse azulão, certo? O tempo de fêmea de um azulão, só quem pode descobrir é quem está mexendo com ele, ninguém mais, certo? Não adianta eu falar, outra pessoa falar, não, esse azulão tem que ter tanto tempo. Não vai adiantar de nada, você tem que começar e ir trabalhando. Ah, Johnny, mas eu tô nesse tempo aí, se o azulão não quiser cantar, normal, você está trabalhando o azulão. Isso é trabalhar um pássaro para chegar ao seu máximo, para chegar a acertá-lo. Ninguém pega um azulão e acerta ele de cara. A gente vai trabalhando até chegar onde a gente precisa, tá ok? Então o vídeo é basicamente esse, beleza, família? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bora!